como nós marcamos e previmos, nós já estamos aqui com o deputado federal Ricardo Teobaldo para essas entrevistas exclusivas de final de ano. Já recebemos aqui o ex-prefeito Joãozinho, recebemos o ex-vice-prefeito Marcelo Mota ontem, hoje estamos recebendo o deputado federal Ricardo Teobaldo e amanhã é dia do prefeito Orlando Jorge, as nossas lideranças políticas de Limoeiro. Aqui ao vivo para conversar com a gente e com o público. Deputado, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gonçalves. Quero abraçar e cumprimentar o povo de Limoeiro e da região que está aí sintonizado na Cultura FM. Dizer aí da alegria, né, de poder estar aqui hoje participando desse programa de final de ano, onde a gente tem a oportunidade de fazer aí uma retrospectiva, Gonçalves. Bom, como acontece, né? Eu já não sei há quantos anos a gente se encontra aqui para sempre no final do ano bater um papo. 2021 foi um ano ainda de pandemia, está sendo um ano de pandemia, se bem que a ciência está vencendo, que a vacina, não é? Está reduzindo os casos, nós estamos aqui como sobreviventes. Esse ano de 2021, na vida pessoal e política de Ricardo, foi um ano positivo? Olha, Gonçalves, só estar aqui já foi positivo. Pois Nós né? passamos aí dificuldades. Você contraiu a Covid também, né? Eu contraí ainda no ano passado, né? Na eleição. Foi num período eleitoral, inclusive. Passei aí 12 dias, 14 dias recluso. Mas eu acho que nós temos que agradecer, Gonçalves, passar o que passamos e estarmos aqui para contar a história. Não podemos relaxar, temos que ter cuidado. Eu acho que a vacinação é o caminho, a ciência é o caminho. Eu estava, inclusive, agora, quando eu vinha de Recife, que eu saí de Recife muito cedo, eu tive em Recife reuniões ontem até tarde, e vinha olhando aqui o celular, agora vendo as informações, e a gente vê aí países que estão, de novo, numa situação, né, fechando o comércio. Então, eu acho que a gente não pode relaxar. A Europa, Reino Unido, Itália, Rússia, está fechando de novo, porque tem países que estão dando 100 mil casos por dia. Pois é, me parece que ontem o mundo bateu 1 milhão de casos, né? Então é preciso ter cuidado. É um vai e volta, né? A gente tem que ter cuidado, a ciência, a vacina, e pedir a Deus que ajude a gente em 2022 para que a gente possa se livrar disso. É verdade. Você está no segundo mandato de deputado federal, encerrando já o segundo, quase 8 anos viajando para Brasília, indo e vindo. Como é que está essa vida? Você gostou de ser deputado federal? Olha, Gonçalo, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Eu diria que a viagem, o avião, a ida e volta para Brasília é incômodo demais, é cansativo. Você às vezes... Você viaja na terça e volta na sexta, né? Eu geralmente viajo ou na terça pela manhã ou na segunda à noite e volto na quinta, né, à tarde. Então, geralmente é terça cedo, quinta à noite. Ou segunda à noite, quinta à noite. Já está no recesso parlamentar? No recesso. Entramos agora dia 17 de dezembro. Como você está vendo em Brasília esse movimento já presidencial, né? Surgiu aí Sérgio Moro, por sinal, está no seu partido, no Podemos. Bolsonaro em plena campanha, Lula também já há algum tempo, depois que livrou da prisão, já está fazendo isso. Aí aparece Ciro, aparece Dória, Alckmin hoje está se preparando, né, com a vontade de ser o vice de Lula. A gente não sabe se isso vai se concretizar. Como é que está esse movimento de sucessão presidencial em Brasília, Ricardo? Olha, Gonçalves, isso é natural num ano pré-eleitoral, numa eleição presidencial. Você tem aí aproximadamente quase que 10 nomes colocados na disputa. Isso aí, quando chegar no próximo ano, que chegar e passar, que chegar o prazo perto das convenções, essas candidaturas diminuem. Eu acho que nós vamos ter um quadro mais real de quem realmente vai disputar o pleito. E o que essa eleição se desenha, ela se mostra hoje, é uma eleição polarizada e muito radicalizada, e que isso não é bom para o país, não é bom para ninguém. A radicalização entre Lula e Bolsonaro, isso é uma coisa ruim. Eu acho que a política, a gente tem que exercer a política na democracia, respeitando as pessoas, como as pessoas pensam, respeitando as diferenças, respeitando as opiniões. Eu aprendi com esse tempo na política. Eu vou para o 7º mandato, um bocado, né? Eu fui 2 mandatos de estadual, 2 de prefeito,
e 2 de federal, como você bem colocou. Então eu estou indo para o 7º mandato. Aprendi muito durante esse período que a gente tem que respeitar as diferenças. O que as pessoas... Eu não penso igual a você, nem você pensa igual a mim. Ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. E a gente tem que aprender no exercício da política que a gente tem que exercer a democracia na plenitude. O melhor regime do mundo, por mais falha que se tenha, é o regime democrático, é a democracia. É onde você tem o direito de falar, de colocar suas opiniões, mesmo que seja divergente da minha. Você abre o programa aqui, coloca o seu ponto de vista, eu posso até discordar, mas eu tenho que respeitar. Eu, durante esse período aqui, por exemplo, em Limoeiro, eu vi muita crítica que eu discordo dela porque ela não tem conteúdo e não tem verdade nela. Mas eu não posso eu posso discordar dela, me pronunciar, mas eu tenho que respeitar a opinião das pessoas. Eu acho que isso é a democracia. A ida de Moro ao Podemos, você viu isso com bons olhos? Olha, isso não passa, evidentemente, por mim. Eu sou presidente do Podemos em Pernambuco. Isso é uma decisão da Executiva Nacional do partido. Então, a decisão da Executiva Nacional, a presidente Renata Abreu, com o senador Álvaro Dias, que eles são ela é a presidente nacional do partido, decidiu de abrir o partido para que Moro pudesse disputar a eleição. Ele ingressou no partido, vem fazendo um trabalho aí a nível nacional, vai rodar o país, colocando o nome à disposição. Eu quero dizer o seguinte: eu sou do partido, respeito a posição, né, que o partido tomou, e essa eleição, como eu falei há pouco, polarizada demais, eu vou respeitar, Gonçalves, a posição do povo, das pessoas. Nós sabemos que aqui no Nordeste, por exemplo, aqui em Pernambuco, e sobretudo no Nordeste, Lula tem uma influência muito grande. Lula é muito forte. Por quê? Por tudo que fez quando foi presidente. Lula, em Pernambuco, foi um dos maiores presidentes da história de Pernambuco, ajudou o Estado. Então, assim, é uma eleição, como acabei de dizer, altamente polarizada, aonde o que vai me caber é respeitar a decisão do eleitor, respeitar aquilo que o eleitor definir que ele quer. Aqui também tem uma professora perguntando, Ricardo, sobre o piso salarial da enfermagem. Tem alguma coisa para você falar sobre isso? Foi votado no Senado, deverá ser votado na Câmara e terá o meu apoio, terá o meu voto e o meu apoio. Eu, inclusive, já me manifestei positivamente dentro do partido e isso deverá ser pautado agora em 2022 e terá o meu voto. Deputado, há poucos instantes nós veiculamos uma matéria aqui da Rádio SEI, que é da Secretaria Estadual do Estado de Pernambuco, de imprensa, e 28 ambulâncias foram destinadas ao Estado de Pernambuco. Várias cidades, inclusive Machado foi contemplado ali pertinho da gente, mas Limoeiro, que tem esse hospital regional, não veio uma para cá. E eu lembro que alguém botou verba para uma ambulância. Eu coloquei, veja só, eu tive na Câmara de Vereadores, eu acho que foi o ano passado, se não me falha a memória, e nessa minha ida na Câmara foi solicitado por alguns vereadores, vários vereadores colocaram a necessidade de recurso para o hospital. O diretor não era nem o diretor que está aí, era outro diretor. Eu fiz uma emenda lá de Brasília, uma emenda federal, coloquei recursos para o hospital e coloquei 2 recursos para o hospital. Um para comprar uma ambulância. Estive lá esse ano com o prefeito Orlando Jorge e com a secretária Paloma de Saúde. Nós fomos ao hospital, entregamos a emenda ao diretor do hospital, fizemos até um videozinho lá, colocando a emenda para o diretor, o dinheiro na conta da Secretaria de Saúde do Estado para ser comprada a ambulância. Isso aí foi feito por mim, um recurso caiu na Secretaria de Saúde. Cita, agora, inclusive, o nome de alguns deputados, mas não cita o seu. Pois é, eu coloquei a emenda, botei o dinheiro caiu na conta única da saúde, né, do governo do Estado, e não compraram a ambulância.
E esse dinheiro foi colocado por Qual o valor, você lembra dessa emenda? 200 e para a ambulância me parece que, se não me falha a memória, foi 250 mil reais. Esse dinheiro comprava, eu acho que compra uma ambulância UTI toda equipada. Uma dessa do SAMU grande. Uma ambulância dessa, na época que eu trouxe a emenda, era o dinheiro que pagava a ambulância. E aí eles não compraram e não mandaram para cá, para o hospital. E eu tive a oportunidade de dizer isso na Câmara. Quando eu coloquei a emenda, eu disse, olha, eu vou colocar a emenda, agora eu não posso botar a emenda para o hospital. Eu tenho que botar a emenda para a Secretaria de Saúde do Estado. Então, isso bater lá na Secretaria, o Estado compra, eu boto o dinheiro, ele pode comprar para Caruaru, pode comprar, como colocou aí, 20 ambulâncias e não veio uma para Limoeiro. Agora, eu botei a emenda, tem a foto da emenda, tem a liberação do recurso para a Secretaria. O que o Estado fez foi não comprar ambulância para aqui, para Limoeiro. Aquele resultado da CPI, deputado, o que é que está em andamento, já que seu nome foi citado nela? Que CPI? A CPI da Limoprev. Olha, aquilo ali, essa semana, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa aqui de Limoeiro por telefone durante uns 20 minutos e falava disso. Você veja o seguinte, e eu disse agora na abertura do programa, quando você falou aqui, a democracia é você discordar, você falar, a liberdade de imprensa está aí para as pessoas dizerem o que as pessoas quiserem. Mas é preciso ter cuidado no que fala, é preciso ter zelo nas palavras, no que vai dizer. Eu lembro que eu estava na prefeitura, desde o primeiro ano de mandato, foi feito denúncias contra mim de toda a natureza. Ninguém nunca foi em Limoeiro investigado como eu fui. Para que as pessoas que estão me ouvindo saibam, eu já disse isso outras vezes aqui. A Polícia Federal, eu fui depor 4 vezes na Polícia Federal. Foi depor na Polícia Federal Ana Guerra, foi depor na Polícia Federal Marcelo Gomes, foi depor da Polícia Federal Jefferson, foi depor na Polícia Federal alguns motoristas de van aqui, de ônibus. Por quê? Porque fizeram denúncias de que eu estava fazendo, quando eu estava na prefeitura, né, um esquema de desvio de recursos no transporte escolar. Então, na hora que fizeram a denúncia, aquele Jerônimo Guerra que vivia aqui, ele espalhou um jornal e dizia no rádio que eu não terminava o primeiro ano de mandato e que Virgínia iria assumir. Eu quero até aproveitar para mandar um abraço para Virgínia, uma grande mulher que tem o meu respeito e a minha admiração. Pois bem, dizia que Virgínia assumiria o mandato. E se tivesse assumido, seria uma grande prefeita. Mas eu terminei o primeiro mandato, fui eleito para o segundo, fui eleito federal, fui candidato à reeleição, o Ministério Público me investigou, pediram a quebra até do meu sigilo. Quando você tem a quebra do sigilo, né, autorizado, né, e totalmente, minha vida foi toda investigada, para ver se tinha dinheiro na minha conta, se tinha recurso, se tinha dinheiro de origem desconhecida e tal. Ao final de tudo, eu já tive aqui, eu acho que você lembra, eu li aqui alguns dos inquéritos que foram abertos. O ministro, um deles foi o Rodrigo Janot, lá atrás, lembro. mandando arquivar arquivos por falta de prova. Depois foi outro com Gilmar Mendes, ministro do Supremo, já outro processo, porque os processos subiram, como eu sou deputado federal. Esse com Gilmar Mendes mandou, foi o que quebrou meu sigilo, investigou meus cartões de crédito, minha vida, a origem dos dinheiros que entrou na minha conta. O dinheiro que entrou na minha conta foi dinheiro do meu salário e retirada da empresa da qual eu sou sócio com minha esposa, sou dono, e eu fiz retirada legal dentro do que manda, né, do que a lei determina. Pois bem, eu fui investigado, nada disso foi encontrado. Fizeram uma CPI aqui mal feita, uma CPI incompetente, uma CPI que não sabia nem para onde ia, com o intuito político de fazer o que fizeram, de no fim dizer que eu tinha que responder pelo que tinha feito. Eu não fiz nada ilegal, nada, porque se eu tivesse feito,
eu não estaria nos mandatos que eu estou, eu não seria de novo candidato. Então, o que é que aquela CPI produziu? Por sinal, você nunca teve uma conta rejeitada, né? Nunca. O que é que aquela CPI... Mesmo lidando com situação de oposição. Não, nunca tive. Minhas contas todas foram aprovadas. E o que é que aquela CPI produziu para mim? Despesa com advogado. Porque eu tive que contratar o advogado, que é Márcio Alves, meu advogado, para que ele fizesse a minha defesa. Então, eu disse a essa pessoa que conversei com ela por telefone, eu disse, olha, você veja como é que as coisas são. Se você abre o rádio aqui todo dia, o programa, e bota as pessoas dizendo no rádio que fulano cometeu um crime, que fulano fez isso, que fulano fez isso, que fulano fez isso, de tanto isso ser falado, as pessoas que estão ouvindo começam pelo menos a duvidar, será que foi ou se não foi? Então aqui se passou um período se falando muito nisso, se colocando em cima das pessoas coisas que não são verdadeiras. Não tem nada de CPI. O que é que houve no fundo de previdência? Ninguém desviou dinheiro do fundo, porque desviar dinheiro do fundo, o cara ia preso. Se você sacar o dinheiro do fundo, se você tirar o dinheiro do fundo de previdência, você vai preso. O que é que houve na verdade? E aí essa coisa, esse discurso é um discurso que vai e que vem, que vai e que vem. E eu acho que só o tempo é quem mostra tudo. Como disse Collor de Mello, o tempo é o senhor da razão. As pessoas, algumas pessoas, como eu disse aqui, colocavam que eu não terminava o meu mandato. Eu já estou em 2 de prefeito, 2º de federal, vou para o 3º. Eu não tenho nenhuma conta rejeitada. Eu não tenho nenhum processo, né, que chegasse ao final me responsabilizando por má versão de dinheiro público, por nada. O fundo de previdência, nós recolhemos tudo que foi descontado do servidor, porque se você desconta do servidor, como é que é composto o fundo de previdência? Você desconta o salário, você desconta do servidor e deposita no fundo de previdência. Você paga a parte patronal. Uma parte é do servidor, a outra é patronal. O que é que houve quando eu era prefeito? Durante, me parece que 9 meses, nós não passamos a parte patronal. Não é a do servidor. A do servidor foi passada integral. Tudo que foi descontado do servidor foi repassado para o fundo de previdência. E a patronal, que é a parte do patrão, 9 meses, ou mais ou menos isso, ou pouco mais ou pouco menos, a prefeitura não recolheu. O que é que eu fiz? Mandei uma mensagem para a Câmara aprovou o parcelamento. Todos os municípios do Brasil, todos sem exceção, eu acho que se você levantar, não tem um município no Brasil que não tenha parcelamento de débito de INSS, ou seja, no INSS, ou seja, na Previdência própria. Então, eu não cometi nenhum crime, eu não agi fora da lei em momento algum, até porque se eu tivesse agido fora da lei, se eu tivesse usado o dinheiro do fundo, aí as pessoas vêm por rádio, algumas pessoas dizer que tem um rombo no como é que se diz? No Limoprev, no fundo de previdência. Primeiro, é mentira, porque se tivesse rombo no fundo de previdência, eu não seria candidato a nada. E eu não sou imbecil, eu não estou aqui onde eu estou de graça, eu não iria fazer um negócio desse, tá? Primeiro, que eu sabia que eu ia pagar e pagar caro. Segundo, eu tenho um patrimônio na minha vida, e não foi patrimônio depois que eu fui prefeito. Eu tenho um patrimônio desde 20 anos. Eu tenho desde 20 anos que eu tenho empresa. Então, eu tenho imóveis, eu tenho empresa, eu tenho apartamento, eu tenho sala, eu tenho flat, eu tenho terreno, eu tenho loteamento, eu tenho empresa. Tudo isso que eu tenho, se eu tivesse feito isso, sabe o que é que ia acontecer? Ia ficar tudo em disponibilidade, ou seja, eu ia estar com esses bens todos presos para que esses bens garantissem. Então, eu não vou fazer, eu não tenho interesse em fazer. Eu fui deputado federal, cheguei em Brasília, eu fui relator do orçamento.
Se eu quisesse ter entrado em esquema grande de dinheiro, não é dinheiro pequeno, é dinheiro grande. Eu poderia ter entrado em Brasília e eu não quis. Eu não quis por quê? Porque eu tenho a minha vida, eu tenho minhas filhas, eu tenho a minha família, eu tenho a minha história, eu tenho aí 20 anos, cheguei onde cheguei, né, por trabalho, eu acho que por esforço, e eu não vou jogar isso fora por conta de algumas coisas que não me interessam. Então isso tudo é mentira. Aquela CPI foi uma farsa incompetente. Quem conduziu aquela CPI não tinha capacidade de conduzir nada, quanto mais uma CPI. Então aquela CPI, ela simplesmente não vale nada, ela não tem valor nenhum, ela será toda anulada, tudo, porque nada daquilo tem valor. Deputado, nós ouvimos aqui já o ex-prefeito Joãozinho e ouvimos Marcelo Mota ontem e antes de ontem. Você soube do debate deles, como foi a passagem dele por aqui? Eu soube, Gonçalves, até porque as coisas de Limoeiro eu tenho acompanhado de perto. Eu sempre falo com os companheiros daqui, quando não estou aqui, estou por telefone, conversando, ouvindo e sabendo das coisas. Eu soube dos programas do debate que foi feito aqui. Se sentiu atingido em alguma coisa? Não, de forma nenhuma. Eu acho que, como eu disse aqui, eu aprendi na política a ter a paciência, a dar o tempo, né, das coisas decantarem e das coisas acontecerem. Eu acho que o povo termina sempre julgando. Eu às vezes chego a ouvir pessoas dizerem assim, é o último ano dele, isso já foi em várias eleições, não se elege mais, eu já vou na 7ª. Respeito aqueles que não acreditam, que não votam, mas o meu objetivo é trabalhar para que Limoeiro melhore, independentemente do que as pessoas possam dizer ou não. Eu tive a oportunidade de, na confraternização agora no final do ano, lá na Sociedade dos Criadores, estava lá, né, os criadores de Limoeiro, o pessoal que faz parte da sociedade, né, liderado aí por Dr. Matias, Enio Guerra e tantos outros. E eu levei lá uma emenda que eu coloquei, que eles solicitaram, uma emenda para um laboratório que será feito lá na Sociedade dos Criadores, lá no Parque de Exposição, e uma emenda para a realização da exposição de animais de Limoeiro. Né? Já está garantido o recurso para esse ano de 2022. E eu estive lá com o prefeito Orlando Jorge, coloquei o dinheiro, né, a emenda pela prefeitura, para que a prefeitura possa repassar e realizar o evento junto com a sociedade. E eu lá dizia, naquele momento, lá na sociedade, eu Gonçalves, estou no 2º mandato federal, vou para o 3º. Eleição de deputado, você não se elege em uma cidade só. Ou você tem apoios nos municípios, um apoio pesado, maciço, não é uma eleição fácil. Basta ver as que eu disputei. Ou você não se elege. Eu citei lá um exemplo, eu estava em Tabira, num programa de rádio, e eu tinha colocado em Tabira 3 milhões de reais para investimento na cidade de Tabira. Recurso de asfalto, recurso de, enfim, investimento, dinheiro de emenda. Só que eu tinha botado 3, e foi quando eu tinha botado, foi no começo do meu mandato. E aqui em Limoeiro eu tinha botado 50 milhões, quase 50 milhões. E aí as pessoas tudo hoje vê, porque é rede social, celular, e como eu estou aqui com você, entrou uma mulher no programa e disse, deputado, o senhor botou 3 milhões aqui, mas está aqui em Limoeiro o senhor botou quase 50 milhões. Eu digo, é verdade. Está aí, é verdade, não cometi nenhum crime, Limoeiro é minha cidade. Então, eu tenho a oportunidade e tendo a oportunidade de ajudar Limoeiro, eu vou ajudar Limoeiro, independentemente dos votos que eu possa ter ou não, independentemente da questão política. Aqui é minha vida, minhas amizades, aqui foi onde eu comecei, aqui eu tenho uma história, aqui tem uma coisa que você só tem aqui, é emoção. E eu disse isso lá na reunião da Sociedade dos Criadores, na confraternização. Eu ajudarei Limoeiro, independente de qualquer coisa. Se eu tiver 10 mil votos, ou se eu tiver Agora, o que dizem é que você andou travando verba para Limoeiro nos últimos 4 anos. Pois é, veja só, você falou agora aqui
das entrevistas, né, que foi dada por Joãozinho e por Marcelo. Qual é a diferença? Eu não quero aqui incriminar nem defender ninguém. Esse debate, eu acho que é um debate que tem que ficar no passado. A gente tem que sair disso. A gente tem que viver, Limoeiro, num novo tempo. Eu acho que a eleição de Orlando ajudou isso a acontecer. Orlando está focado na gestão. Orlando está focado em fazer, e ele está certo. Ele vai ser julgado, porque o julgamento é na reeleição. Eu digo, Gonçalves, que quem é candidato, está aqui o vereador Inácio, ouvindo, que ele é sabido, ele sabe o que eu estou dizendo. O camarada que é candidato, ele chega aqui para prometer tudo, Gonçalves. Ele vai dizer que vai transformar Limoeiro em Paris, porque ele é candidato. Na hora que ele senta na cadeira, na hora que ele pega a caneta e na hora que ele vai para a prática, né, objetividade de fazer o governo, aí ele vê os problemas. Aí a coisa é diferente. Quando você vai para a reeleição, você não tem mais o que prometer, tem? O que é que você vai fazer? Você vai dizer ao povo que fez ou que não fez e que pretende continuar. Então a reeleição é um julgamento. O povo julga. O povo julga o quê? Julga o seu governo. Se vai lhe dar mais 4 anos ou se vai afastar você. Por exemplo, no caso de Joãozinho aqui, ele foi julgado e foi afastado. Ele foi afastado do governo. Ele perdeu a eleição. Por que ele perdeu? Porque o povo julgou ele como fraco, como um prefeito que não foi aprovado. Eu não estou falando aqui da pessoa, eu estou falando da gestão. Agora você veja o seguinte, me mandaram as 2 entrevistas, e como eu ando muito, minha vida, eu acho que 30% dela é no carro, viajando de cidade para cidade. Essa semana, domingo passado, eu rodei 1.000 quilômetros num dia só. 1.000 quilômetros. Eu saí de 5 horas da manhã de Recife, fui para Tuparetama, São José do Egito e Ingazeira. E voltei, cheguei em Recife de 1 hora da manhã. Ou seja, eu passei 8 horas no carro, indo e voltando. E aí eu vou ouvindo as coisas. Eu ouvi a entrevista do Marcelo Mota e ouvi a entrevista de Joãozinho. Todas 2 eu ouvi. E você veja uma coisa, isso que você está dizendo aí, foi um discurso que foi feito o tempo todo por Joãozinho e orientado, ele orientou a equipe dele a dizer isso. Que eu estava travando, que eu estava travando. Você veja a entrevista do Marcelo Mota. O que foi que o Marcelo Mota falou, né? O que é que ele disse? Que, entrevista que eu vi, que respeitava o deputado, que estava à disposição, aonde ele estivesse, para fazer as parcerias que fossem a favor de Limoeiro. Quer dizer, eu não quero aqui julgar ninguém, mas é um discurso diferente. É uma coisa diferente. Então veja só, eu passei 4 anos, o Joãozinho perdeu a eleição por alguns motivos, que não foram os motivos que ele falou aqui na entrevista. Os motivos foram outros. Os motivos foram pagamento. Limoeiro passou 4 anos entrando quase que no CPF, né, como é que chama? Bloqueado. Cancelado. Por quê? Porque as pessoas tinham medo de vender, funcionário não recebia, atrasado, recebia no outro mês. Essa coisa de dizer que salário se recebe no outro mês, isso é conversa. Eu passei aqui na prefeitura de Limoeiro, nunca um funcionário recebeu no outro mês, recebeu dentro do mês. Orlando assumiu a prefeitura tem 1 ano. Veja como é que Orlando está fazendo. E Orlando assumiu a prefeitura em janeiro, ele saiu em dezembro. Orlando paga o salário. O que acontece? É falta de planejamento? É falta de planejamento, de organização, é gastar o que não pode gastar, é desorganização. Isso aí leva o município a quê? A prefeitura ficou com 8 milhões de débito na CELP. O prefeito Orlando Jorge pode falar mais do que eu. Ele hoje está na prefeitura, ele tem os números exatos. Mas Joãozinho passou 8 anos sem pagar a conta de energia, Gonçalo. Deixou 8 milhões na CELP. Deixou conta aí por todo canto. Foram vários os empresários que perderam dinheiro porque ele não pagou. Então veja só, isso tudo foi quem gerou o desgaste dele para perder a eleição. A cidade parou, a cidade não tinha investimento. Agora veja só, isso é um discurso que não adianta mais se fazer. Eu estou fazendo ele aqui porque você tocou no assunto de que
eu travei as coisas e tal. Não travei nada. Eu não travei nada. Agora, a prefeitura não teve capacidade, em 4 anos, de botar as obras na rua. A ponte que está aí, quem botou o dinheiro fui eu, Gonçalves. Em Limoeiro, nos últimos anos, as pessoas que queiram dizer que Ricardo é ruim ou que Ricardo não presta, cada um diz o que quer dizer. E eu não vou ficar com raiva de ninguém. Existem pessoas que fazem as críticas e eu não tenho problema. Por exemplo, Tia Ró faz críticas. Eu respeito ela. As críticas que forem verdadeiras, eu até admito, reconheço, corrijo. A vida é assim. Ninguém tem razão em tudo. Eu não sou o cara que sei de tudo. Eu tenho muito a aprender. Aprendi muito, mas tenho muito a aprender. Já tive a oportunidade de, quando fui prefeito, pedir desculpa na rádio por alguns erros que possam ter sido cometidos. Eu me lembro da praça. Na praça, eu quebrei a praça, achando que o recurso vinha logo, demorou, a praça ficou fechada, né? Eu tirei as pessoas de usarem a praça, depois eu inaugurei a praça. Essa praça que está aí foi toda reconstruída por mim quando estava na prefeitura. E tive a humildade de dizer: eu errei, eu me precipitei em quebrar a praça, me desculpe, mas eu vou corrigir. A vida é isso, é um aprendizado, a pessoa tem que ter humildade. Não adianta você achar que é dono da razão, dono de tudo, dono da verdade. Não, eu errei, me desculpe, vamos corrigir o erro. Agora, o que você não pode aceitar é que as pessoas comecem a botar em você coisas, erros que você não cometeu, coisas que você não fez. Eu não travei nada. Agora, Joãozinho perdeu a eleição, aqui eu vou dizer hoje, no primeiro ano de governo ele perdeu a eleição. Porque ele ganhou a eleição e com 3 meses ele foi me combater o tempo todo. Ele tinha uma tara em mim, eu acho, ou uma inveja, ou algo nesse sentido, né? Que terminou, como diz o ditado, navio de pau não aguenta fogo, né? Assim, né? Um ditado é esse, não aguenta fogo. E aí começou, em vez de se preocupar em governar o município, em vez de se preocupar em ir a Brasília, me procurar, como eu me coloquei à disposição, em vez de ir a Brasília e dizer: não, agora a eleição terminou, vamos tocar Limoeiro, e chegar aqui e dizer: olha, gente, eu estou como prefeito, o deputado Ricardo Teobaldo colocou esse recurso, está ajudando aqui, mas não, começou a fazer o contrário. Esse discurso que você está dizendo, achando ele que com esse discurso ele ia me destruir. Só que ele esqueceu que eu era deputado federal. Ele esqueceu que eu me elegia com voto de Pernambuco. Ele esqueceu que se ele me desgastasse aqui em Limoeiro, como ele de fato, com isso tudo, ele me desgastou um pouco, porque todo dia aqui no rádio, na Cultura FM, ou era ele, ou era um secretário, ou era um vereador que prestava serviço, dizendo a mesma coisa. Era como que dissesse assim: vamos dizer todo dia que Ricardo está travando as coisas, porque quem está ouvindo lá em Cumbi de Macaco, em Esperança, quem está lá no Cedo, em Pitombeira, quem está lá, né, Inácio? Quem está ouvindo o rádio, cara, liga o rádio hoje, aí está um prefeito dizendo: o deputado está travando as coisas. Aí liga o rádio amanhã, está um vereador dizendo: olha, o deputado está travando. Aí liga o rádio depois, está o outro dizendo: olha, o fundo de previdência, o deputado deu um rombo no fundo de previdência, ele não vai poder ser candidato mais não. Então foram 4 anos de um processo, sabe, de desgaste em cima da minha imagem, aonde tudo que Limoeiro tem, eu desafio alguém a vir debater comigo no rádio de Limoeiro, alguém de Limoeiro, alguém que venha debater no rádio comigo, que nos últimos anos, o que tem em Limoeiro, se não fui eu que trouxe, se não fui eu que fiz. Sem nenhuma... Você pega o seguinte: todos os asfaltos que tem em Limoeiro, alguém sabe quem fez? Pergunta a qualquer cidadão de Limoeiro. As praças, não é? O que foi feito na saúde, o que foi feito das escolas, as construções até de escola, a construção de Ribeiro do Mel, a última escola de Limoeiro, uma escola grande, uma escola, quadras que eu botei para as escolas, praças, academias das cidades, tudo isso fui eu que trouxe no meu governo. E depois os recursos que vêm para aqui, de volume, fui eu que botei. Está aí hoje uma discussão de uma ponte que fui eu que idealizei lá atrás,
Porque quando eu estava prefeito, você lembra que eu disse aqui, Limoeiro só cresce para o outro lado. Nós temos que viabilizar o crescimento de Limoeiro. Saí da prefeitura, botei o dinheiro para construir a ponte, botei o dinheiro para construir o ginásio de esporte, botei o dinheiro para construir 4 quadras cobertas. Se perdeu o dinheiro, fui eu que perdi o dinheiro. Então, essa discussão, ela tomou conta de Limoeiro durante muito tempo. Isso foi um desgaste muito grande. A gente voltar a essa discussão hoje aqui, para mim é um martírio. Mas é um martírio que está para trás. Okay. Por que está para trás? Porque Orlando vai fazer a ponte, Orlando vai fazer o ginásio de esporte, e os dinheiros que eu botei novo aí, vocês sabem, quem está me ouvindo, você sabe, Gonçalo, quanto eu botei já agora, depois que Orlando ganhou a eleição? Você falava de verbas que estavam chegando a Limoeiro. Quanto é que você está investindo aqui? Olha, Gonçalves, deixando para trás e olhando para frente, você veja aí, Orlando amanhã vai estar aqui e ele vai ter como falar isso melhor do que eu. Porque Orlando está fazendo direitinho o trabalho de prefeito? Orlando é um gestor competente, tá? Já provado que é. Na campanha de prefeito aqui, eu cito as coisas que falei, porque tem registro aí nas redes sociais em tudo. Eu dizia, quando votei em Orlando e apoiei Orlando, eu dizia que estava fazendo aquilo ali porque acreditava que o caminho para Limoeiro voltar a desenvolver, voltar a ter investimento e as coisas acontecerem, seria eleger alguém que tivesse capacidade administrativa e, sobretudo, que tivesse honestidade. Orlando ganhou a eleição, uma eleição, né, competente, que Orlando conseguiu vencer. Acho que Limoeiro retoma o seu caminho, sobretudo na questão administrativa, de gestão. Ele é competente, sabe fazer. Você veja, assumiu aí há um ano, agora Orlando conseguiu licitar a ponte para iniciar uma ponte que eu não queria mal falar nela, eu queria ver a obra começar. Aí vem um vereador agora aí, que é o comentário de Limoeiro, e vai buscar o CPRH, posta, dizendo praticamente que trouxe para embargar a obra, para paralisar a obra. Quer dizer, como é que Limoeiro quer ir para frente? Como é que Limoeiro quer ir para frente com esse tipo de coisa? Uma política pequena, mesquinha. Isso sim é uma política mesquinha e pequena. Estão reclamando aqui que seu carro está estacionado no lugar errado. Mandar o motorista tirar o carro. Manda lá, não. Tirou já. Bom, mas daí o motorista tira. Mas veja só, como é que o cara quer embargar uma obra, tá? Que vai beneficiar a cidade. Uma obra que está aí paralisada aí há 5 anos, que não consegue ir para, né, ter início quando organiza, que está tudo pronto para iniciar, a camada vai atrás do CPRH para embargar a obra. Mas enfim, essa obra será feita, o ginásio de esporte será feito. A gente teve a oportunidade de entregar com Orlando esse ano aí 7 ônibus zero. Agora em janeiro, se Deus quiser, nós vamos entregar aí junto com Orlando aí, nós vamos entregar 3 caminhões-pipa zero, que já está chegando, era para ter chegado agora em dezembro, não chegou, janeiro deve estar aqui, para servir as comunidades que precisam da zona rural e a cidade. Nós vamos entregar uma máquina patrol zero, que nós conseguimos em Brasília agora, né? Em janeiro deverá estar sendo entregue. Tem um recurso aí que nós colocamos, que já empenhou, que está na caixa, que Orlando está finalizando aí o projeto, que é uma obra das mais importantes, eu acho que Limoeiro vai ter nos últimos anos, que é a revitalização toda do Redentor, onde vai, né, ligar um lado ao outro, de Zé da Lona a Frei Estevão, calçando tudo, um Cristo que vai chamar a atenção de Pernambuco todo, vai ser um ponto turístico para Limoeiro, vai ser a redenção de Limoeiro. É uma obra aí de 12 milhões, eu acho que vai precisar de mais dinheiro. Ainda essa semana eu conversava com Orlando e Orlando me dizia que talvez esse dinheiro não dê. Esse dinheiro já está empenhado, já está à disposição. Nós vamos colocar novo recurso agora, no começo do próximo ano, para que essa obra ela possa ser feita. A cobertura da feira aí, Orlando já
levou para a Caixa. A cidade inteligente, nós deveremos estar cadastrando, a prefeitura deve estar cadastrando até sexta-feira esse recurso da cidade inteligente, recurso para asfalto e para manutenção de estrada deverá estar chegando aí também. Então são recursos, né, que nós estamos garantindo o dinheiro, ninguém sabe se vai ter ou não, mas se der para ter, vamos rezar que possa ter. Nós estamos botando recursos para o São João de Paruano. Então, ou seja, eu acho que Orlando vai fazer uma grande gestão, não tenho dúvida da aprovação da gestão, e isso é bom para Limoeiro, deixando a parte política de lado, deixando um pouco a política de lado. Eu acho que Limoeiro precisa crescer, Limoeiro precisa voltar a desenvolver, precisa ter as obras que são necessárias, os calçamentos, os asfaltos, né, voltar aí a ter uma gestão que honre os compromissos, não só salário, mas que honre o compromisso com o comércio. Agora, por exemplo, no final do ano, Orlando injetou aí 19 milhões na economia do município. Isso aí o que é que fortalece? Fortalece o comércio, fortalece as empresas que estão instaladas aqui em Limoeiro. Nós vamos apoiar de Brasília o que for necessário. Eu vou colocar aqui o dinheiro que eu puder colocar, as emendas que eu puder colocar. Agora, é importante registrar uma coisa aqui, Gonçalves, e que o povo de Limoeiro sabe disso. Ninguém é criança aqui. Vocês vejam o seguinte, com todo esse debate que procuram fazer, né? Qual foi o deputado federal da história de Limoeiro? Eu quero que alguém possa entrar no ar e dizer que deputado botou dinheiro aqui. Os deputados vêm aqui, são votados aqui e vão embora. Eu quero citar, por exemplo, João Campos. Foi o último deputado que foi votado aqui comigo. João Campos teve 10 mil votos aqui, parece. 10 mil e poucos votos. João Campos teve 10 mil votos. Ele foi votado no estado todo, né? Tem a história do pai. Mas eu estou dizendo aqui. O que é que foi feito aqui? Quantas vezes João Campos votou aqui? João Campos teve 10 mil votos aqui. Foi para Recife, é o prefeito do Recife, eu me dou com ele, tudo certo. Mas o que foi feito em Limoeiro? Nada. Segundo o próprio Joãozinho disse que ele botou 400 mil aqui de emenda. 400 mil. Eu estou botando agora, esse ano com Orlando aqui, eu estou botando aqui mais de 20, 30 milhões. Tem uma escola aí, tem uma creche que Orlando licitou agora e vai começar a creche. É lá do local do Matadouro? Aquela creche fui eu que botei esse ano já. Vai ter uma escola de 6 milhões e pouco para licitar, lá perto da fazenda de Otaviano. Isso é dinheiro que eu botei agora. Então, se você somar rapidinho, é uma conta rápido. 12 milhões da serra, 6 milhões da escola, 3 milhões da creche, 7 ônibus, 3 caminhões, uma máquina patrol, 10 milhões de asfalto. Eu já estou botando aqui mais de 30, 40 milhões esse ano. Eu quero saber quem é que bota isso. Eu quero saber qual é o político que trouxe isso. Deputado estadual, deputado federal, desafio a vir aqui por rádio dizer eu botei ou eu fiz. Não fez, gente. Não fez. Agora, se quiserem dizer que eu não fiz nada, também vão dizer, porque eu não posso mandar na boca de ninguém. Vamos falar de 2022. Você é candidato à reeleição de deputado federal? Quem são seus apoios? Qual palanque de governo você vai estar? Olha, essa coisa, ela tá ainda muito no início, Gonçalves. Agora, eu sou candidato à reeleição. Nós estamos, né, no projeto de Miguel Coelho, tá certo? Miguel. Na oposição, nós temos 3 candidaturas colocadas, que acho que nós vamos conseguir, dessas 3 candidaturas, talvez fazer a união de uma candidatura. Então, daí o que eu digo que hoje nós estamos no pré-projeto de Miguel Coelho. É um cara de 31 anos de idade, né? Foi reeleito com a maior votação proporcional do Brasil. Ele teve 80% dos votos na reeleição. 80%. Está fazendo uma administração em Petrolina das melhores do Brasil.
o investimento em Petrolina é articulado nacionalmente, tem 31 anos de idade, então um cara competente que tem como fazer um bom governo em Pernambuco. Na questão dos apoios, essa eleição, das que eu disputei, é a eleição que eu tenho mais apoio, por uma coisa simples. Eu assumi a presidência do partido em Pernambuco, que é a presidência do Podemos, hoje eu sou presidente do partido. Isso lhe dá um tamanho na política diferente, isso lhe dá a condição de você entrar em quase todos os municípios do estado, porque hoje o Podemos tem diretório em 130 cidades. É um vereador, é um ex-prefeito, então nós temos uma estrutura hoje. Isso só dá um trabalho muito grande. Se eu trabalhava, eu estou trabalhando 3 vezes mais, é um negócio de louco. O escritório em Recife tem dia que eu recebo 20, 30 pessoas, de ex-prefeito, de prefeito, vereador, é uma coisa, você não tem tempo às vezes nem de almoçar. Mas, porém, politicamente a gente, houve um crescimento político no estado. A gente hoje pode eleger 4 a 6 deputados estaduais no partido, pode eleger 2 federais no partido. O partido cresceu de tamanho, tem prefeitos, tem liderança no estado. Então 2022 vai ser um ano de trabalho, né? Mas também vai ser um ano de colheita, de colher o que a gente plantou, de colher o que eu plantei durante esse período. Você apareceu muito com Miguel Coelho por aí, seria esse o caminho? O projeto seria com Miguel. O que a gente vai esperar para ver é como fica a oposição, porque essa coisa... Paulo Câmara você não apoiaria de jeito nenhum? Não, eu tive com o governador no Palácio, almocei com ele há 2 meses atrás, 2 meses, ele me convidou para almoçar, eu fui no Palácio, almocei com ele, me dou com o governador Paulo Câmara, mas coloquei para ele por que eu não voto, por que eu não apoio o PSB. Eu acho que o PSB para Limoeiro, e não é só para Limoeiro, eu acho que o PSB para Pernambuco, ele deu o que tinha que dar. Eu acho que é importante que haja uma oxigenação, uma mudança de comando no estado. A gente precisa que Pernambuco retome o caminho que Eduardo começou. Eduardo, quando estava no PSB, Pernambuco cresceu. Pernambuco foi referência no Nordeste. Pernambuco hoje está atrás do Ceará e da Bahia. Todos os índices mostram Pernambuco atrás do Ceará e atrás da Bahia. Perdeu o espaço, perdeu terreno dentro da conjuntura, dentro do Nordeste. Pernambuco é o terceiro, onde já foi o primeiro. Com Eduardo vivo, Eduardo trouxe muito investimento para aqui. Eduardo fez um governo diferente. Por exemplo, o abastecimento d'água que tanto se fala em Limoeiro. Limoeiro era para ter terminado a obra do abastecimento d'água aqui, Gonçalves. Levaram os canos todos que estavam ali, perto de onde era a Gere, ali na frente do hotel de Márcio Albuquerque. Todo limoeiro sabe disso, eu já falei isso muitas vezes. Pegaram os tubos e levaram para outra cidade. Era para ter terminado toda a rede de distribuição. Para a gente fechar, deputado, o que mais se pede em Limoeiro é geração de emprego. Tem projetos na sua cabeça, junto com a gestão Orlando Jorge, para isso ano que vem? Veja só, projeto tem. Agora ninguém pode enganar o povo de Limoeiro. E eu aprendi a fazer política sem enganar ninguém. Essa geração de emprego que o povo espera que seja feito, isso passa muito mais pelo governo do estado do que pelo município. Como é que Orlando, prefeito, pode gerar emprego aqui? Emprego em quantidade. Na hora que se instala um atacarejo desse aí, gerou esse emprego aí. Na hora que se instala uma empresa dessa, você gera posto de trabalho. Agora, indústrias grandes aqui só vem se vier pelo governo. Só vem se o governo do estado tiver interesse em fazer. Isso foi a sua experiência de política até hoje que ele diz isso? Eu tenho mandato de federal, de estadual e de prefeito. Uma indústria que chega em Pernambuco, ela vai para o governo do estado, para saber onde se instala. Por que é que tantas indústrias estão em Vitória de Santo Antão? Tantas indústrias estão em Ipujuca. Nenhuma indústria veio para Carpina. Nenhuma indústria veio para Surubim. Nenhuma indústria grande veio aqui para Limoeiro. E aí? Se não tiver o braço do Estado, o braço do governo... E a estrutura do município para isso também, né? Hein? E a estrutura do município para isso também. Sim, estrutura. Mas você chega... Um empresário que chega querendo investir em Pernambuco,
o primeiro passo que ele não vai procurar o prefeito de Limoeiro, nem o prefeito de Surubim, nem o prefeito de Carpina. Ele vai procurar o governo do estado. O governo do estado vai dizer, olha, eu tenho interesse que você instale a empresa aqui em Limoeiro. O que é que falta para que isso possa acontecer? E o estado ir para cima. O que o município pode fazer da isenção de ISS e de outras coisas é o mínimo. É o mínimo. A isenção maior é de CMS. A isenção maior é o governo que dá. A estrutura é o governo que dá. Por que é que essas empresas se instalaram aqui em Glória do Goitá? Quem foi que botou essas empresas em Glória? Eduardo Campos. Por isso eu disse várias vezes aqui, eu pedi a Limoeiro, vamos eleger Armando Monteiro, já passou. Se Armando tivesse sido governador de Pernambuco, a história em Limoeiro era outra. Porque a gente tinha força com Armando, a gente tinha amizade, tinha relação, tem. Agora, esses grupos políticos aqui de Limoeiro não tem força. Está comprovado que não tem. O governo do PSB, o que é que fez em Limoeiro? Eu pergunto a Limoeiro e a resposta fica com vocês mesmo. O que é que foi feito aqui? Fica o microfone, deputado, para você desejar um feliz ano novo e obrigado por ter comparecido. Então, na verdade, o que as pessoas precisam é analisar as coisas com paciência, com a cabeça no lugar, para que não cometa erros e que os erros depois, quem paga é o próprio povo. Está aí. Limoeiro passou 4 anos no atraso total. Agora começa a dar a volta por cima. Eu quero, Gonçalo, primeiro agradecer aqui ao meu amigo Alexandre Querálvares, tá? A Alexandre, a Carlinha, né? A Elda Priscila, enfim, a nossa amiga Alexandre, que é um companheiro e irmão. Quero agradecer aqui a vocês todos que fazem a Cultura FM. Quero deixar o meu abraço aqui a todo o povo de Limoeiro, as pessoas que estão me ouvindo. Quero mandar um abraço aqui para os vereadores. Está aqui o nosso companheiro Inácio, vereador do município. E mandar um abraço a todos os vereadores, ao Poder Legislativo, do qual eu pertenço, né, Inácio? Nós somos do Poder Legislativo, eu e você. A diferença é que você está aqui, eu estou em Brasília. Mas somos do Legislativo. Mandar um abraço, né, aos companheiros da região, às lideranças políticas, às pessoas de outros municípios que estão sintonizados na Cultura FM e dizer a Limoeiro o seguinte: eu sou grato a Limoeiro e ninguém vai me afastar daqui ou ninguém vai tirar a legitimidade que eu tenho de ajudar o município, de botar recurso aqui. E agora eu boto recurso e vou botar muito dinheiro aqui, eu vou botar muita emenda, eu vou me esforçar em Brasília para que esses recursos possam chegar aqui, porque eu tenho certeza que cada centavo que vier para aqui será bem aplicado, cada recurso que chegar aqui será bem aplicado, porque a gente tem um prefeito competente, a gente tem aqui hoje um prefeito que é administrador, a gente tem um prefeito aqui hoje que eu quero chamar agora a atenção da sociedade, eu quero chamar a atenção daqueles que estão me ouvindo. O povo precisa apoiar Orlando. A população precisa ser solidária e estar junto de Orlando, apoiando Orlando, para que Orlando possa fazer as mudanças, aquilo que Limoeiro precisa que seja feito. Do ponto de vista de investimento, de recurso, Orlando vai contar comigo, a cidade vai contar comigo, o município vai contar comigo, eu vou botar aqui dinheiro. Orlando vai fazer creche, vai fazer escola, vai revitalizar todo a Serra do Redentor, vai fazer um Cristo aqui que Pernambuco não tem, vai asfaltar a cidade, vai recapear a cidade, vai fazer os calçamentos, vai construir o ginásio de esporte, vai melhorar a saúde, vai fazer um grande São João, se puder fazer, nós vamos botar recursos. Eu vou botar dinheiro aqui com força para que Orlando possa fazer aquilo que tem que ser feito. E não tenho dúvida, eu vou mais na frente chamar, eu vou fazer o que Maurílio Ferreira Lima fez uma vez aqui. Maurílio chegou na campanha lá atrás, eu acho que foi de Zé Arthur, e disse: olha, gente, vocês que tiver um garrote em casa, quem tiver uma bicicleta, pode apostar. Daqui a 2 anos eu estou aqui, se Deus quiser, mais 2 ou 3 anos, e eu vou dizer Inácio a Limoeiro, junte quem tiver aí para apostar. Orlando vai ganhar a eleição aqui de novo pelo trabalho, pela capacidade administrativa e por mudar Limoeiro. Eu não tenho dúvida disso. Estou falando de eleição, mas é uma coisa até, vamos dizer, secundária.
O que eu quero ver é que Limoeiro possa mudar, se transformar. E eu vou ajudar isso a acontecer. Então, gente, eu quero aí deixar um bom Natal para vocês, um Natal de alegria, um Natal de paz e um ano novo de muita saúde, de muita prosperidade, que Deus possa iluminar o coração de todo mundo e que a gente possa se livrar dessa pandemia, dessa coisa que está aí em 2022.